Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães, a gente começa agora mais um boletim, trazendo informações sobre o mercado do leite e como que foi então esse decorrer do mês de setembro, como que ficou o pagamento agora em setembro referente ao leite captado em agosto. E quem está aqui com a gente para esse bate-papo é o zootecnista da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro de Lima. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. O cenário foi de alta nos preços do leite pago ao produtor. Foi o 6º mês consecutivo de aumento das cotações, né, na base produtiva do setor. Considerando a média dos 8 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, nós tivemos um reajuste próximo de 0,9%. E, apesar dos incrementos que a gente tem visto aí na captação nos últimos meses, né, esses aumentos têm sido menores comparativamente que a gente faz uma análise aí, de um histórico aí dos últimos anos, né? Então, ainda existe certa concorrência entre as indústrias dos laticínios pela matéria-prima, né? E com relação à demanda, o cenário ainda patinando, mas melhor em relação ao segundo semestre do ano passado. Então, essa oferta mais ajustada, somada aí uma ligeira reação, vamos falar assim, no escoamento aqui no mercado interno, manteve a sustentação dos preços agora no pagamento realizado em setembro, né? Que remunera a produção entregue no mês anterior, mês de agosto. Então vamos destrinchar um pouquinho esses dados que você trouxe para a gente, Rafael. Esse aumento então de 0,9%, só para informar quem está nos acompanhando aqui, a Scott Consultoria faz uma média entre 18 estados brasileiros, então vale lembrar que cada estado, cada bacia leiteira tem assim a sua particularidade, né, a questão de clima, a questão de pastagens, as questões de custos de produção, questões de demanda. Então, lembrando a vocês que essa é uma média e, segundo o Rafael, então, esse pagamento de setembro referente ao leite captado em agosto, houve um aumento de 0,9% e esse preço médio ficou em quanto, Rafael? Hoje a média nacional ponderada está em R$2, próximo de R$2,05 por litro, né? E a hora que a gente analisa aí os preços nas bacias leiteiras principais, né, considerando as bonificações por volume e também por qualidade do leite, a gente tem os maiores valores chegando até R$2,50, R$2,60 por litro. E, Rafael, só para a gente conseguir, então... Opa! Só para a gente conseguir, então, não destrinchar esses 18 estados pesquisados, mas algumas regiões do Brasil. A gente já tem informações que na região sul do país já tem o preço com movimento de queda, com uma captação um pouquinho maior, e isso pressionando um pouco os preços. Como que está essa distribuição aí por região do Brasil? Isso, Letícia. Agora no pagamento de setembro, né, o único estado que apresentou queda, uma ligeira queda, próxima também de 1%, foi o Rio Grande do Sul, que já vem com a captação em alta nos últimos meses, né? Para fazer aqui uma ideia, agora em agosto, que é o mês de referência desse pagamento, né, o volume captado no Rio Grande do Sul cresceu 7,2% na comparação mensal. Então, no sul do país, até em função das passagens de inverno, a gente já tem um cenário, uma situação de oferta crescendo nos últimos meses, né, desde junho, julho, dependendo da região, ainda com as questões climáticas adversas, mas, por outro lado, nas bacias leiteiras do Brasil Central, região Centro-Oeste, região Sudeste, a gente ainda teve o cenário de chuvas em baixos volumes, né, e abaixo da média histórica por mês. Então, as condições das pastagens, em boa parte das bacias leiteiras aí ainda prejudicada, né, e a captação seguindo mais apertada, mais ajustada em importantes bacias como Minas Gerais, São Paulo e Goiás. E no sul do país, um cenário, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de uma oferta maior de leite já nos últimos meses. Por isso que a gente tem um cenário mais fraco, mais frouxo aí nos estados do sul do país. E, Rafael, nesse mês de agosto, setembro, né, a gente começa a se encaminhar, então, para sair desse período de entre-safra, os preços já deveriam estar alcançando uma certa estabilidade, começar a se encaminhar para um movimento de certa pressão de baixa. Qual que é a razão para essa alta, né, dessa média, então, de 0,9%?
Letícia, como eu coloquei no início da nossa conversa, né, tem essa concorrência ainda pela matéria-prima entre os laticínios, trazendo aqui um número, segundo o índice de captação de leite da Scott Consultoria, o volume captado em agosto deste ano cresceu 3,3% em relação a julho, né? Mas ficou 4,3% abaixo na comparação com agosto do ano passado. Então, como eu falei, os incrementos têm sido verificados, mas esses aumentos aí têm sido mais comedidos comparativamente com anos anteriores. Então, existe certa concorrência, né? O que tem dado sustentação aos preços do leite nesse momento, e que normalmente aí, ou sazonalmente, o mercado já caminha com a estabilidade, em outubro, novembro, já com uma pressão de alta maior nos anos em que a chuva não apresenta atraso, ela vem mais dentro da normalidade, e a gente já tem aí em outubro, novembro, uma recuperação das passagens. Então, esse ano, a gente viu um cenário de preços mais firmes, né? E a gente tem agora como um fator importante de monitoramento a questão das chuvas nas próximas semanas e também como é que vai o ritmo de recuperação das pastagens e o impacto na produção de leite nesse período. E por falar em questão de recuperação das pastagens, Rafael, que é algo que impacta diretamente nos custos de produção, a gente viu um cenário, né, desde o início do ano, de uma pressão para toda a cadeia de produção de proteína animal muito forte pelos custos referentes à alimentação dos animais. A gente viu o preço da saca do milho, por exemplo, em algumas regiões, extrapolando a casa dos R$100. Agora a gente vê o preço ainda alto, mas cedeu um pouquinho. Então, como que está a relação de troca para o produtor de leite e os insumos para a alimentação dos animais? Letícia, de maneira geral, pegando aí o milho, o sorgo, a alimentação concentrada energética, a gente viu um cenário de preços mais frouxos desde agosto, né, conforme foi avançando a colheita da segunda safra, da safra de inverno. Então, pensando nesse período em que o preço do leite ao produtor subiu, né, a gente viu alta aí nos últimos 6 pagamentos, e agora, desde agosto, o custo pesando menos, principalmente com relação à alimentação concentrada, o poder de compra do pecuarista em relação a esses insumos, os alimentos, aí, né, o milho, farelo, a polpa cítrica, melhorou, né? Mas também, como você colocou, a gente ainda tem um patamar comparativamente com anos anteriores bastante elevado, né? O milho chegou aí a 108, 110 Campinas, hoje está cotado entre 92 e 94 reais. Então caiu, mas ainda assim, em relação ao ano passado, estamos falando de um milho pelo menos 30% a 40% mais caro, né? Então, na média, agora de setembro, segundo o nosso indicador de custo de produção, houve um recuo de 0,7% e essa queda foi puxada pelos alimentos concentrados energéticos e também o farelo de soja aí praticamente com estabilidade. Agora, do lado dos fertilizantes, defensivos, combustíveis e até mesmo o farelo de algodão, o cabelo de algodão, a gente viu ainda um cenário de preços em alta, né? Então, com as chuvas agora mais regulares, né, aí a gente tem alguns pontos de atenção com relação a algumas regiões onde ainda deve seguir chovendo em volumes menores, a gente deve ter um alívio aí nos próximos meses, outubro, novembro, com relação à necessidade de suplementação do rebanho nas regiões onde a gente já tiver uma recuperação das condições das pastagens. E, Rafael, para a gente amarrar tudo isso, agora a gente já entrou no mês de outubro, né? Hoje, sexta-feira, dia 1º de outubro. O que a gente pode esperar para esse mês em matéria de captação, de demanda, dessa relação, como que esse preço vai se formar, né? Qual que é a tendência de movimentação para esses preços e a tendência também para os custos de produção, né? A gente tem, então, a safrinha de milho entrando, a gente tem milho importado também entrando no Brasil, temos, né, essas questões que o governo federal concedeu algumas medidas, né, de amparo ao produtor de proteína animal. Então, como é que fica essa questão toda, como que a gente fecha essa receita de bolo para o mês de outubro? Bom, vamos lá, a expectativa daqui para frente, se o clima ajudar, né, como a gente fala aí, de um volume maior de leite, principalmente no centro-oeste e no sudeste, no sul do país. É importante a gente se atentar agora, setembro, outubro, à saída dos animais das passagens de inverno, né, que darão lugar aí ao plantio da safra de grãos. A gente deve ter uma produção mais estabilizada, até caindo em algumas regiões do sul do país. Então, do lado da captação, destacaria esse incremento, o início da safra aí com mais força no Brasil Central e Centro-Sul de maneira geral. Com relação aos preços, a gente tem agora o pagamento a ser realizado em outubro, 68% dos laticínios falando em manutenção, então o viés é de estabilidade nos preços em relação ao pagamento de setembro, e esse viés de baixa, que a gente comentou aqui com a safra, né, deve ganhar força no pagamento de novembro, né? Então, por curto prazo, o mercado estabilizando e provavelmente já para novembro caindo com peso maior no crescimento da oferta. E com relação aos custos de produção, pensando agora para o mês de outubro, do lado da alimentação concentrada, o milho, o farelo deve seguir
seguir com preços mais frouxos, né? Lembrando que o Brasil concluiu a colheita da segunda safra, os Estados Unidos começando agora a colher o milho, a soja também com certa pressão de baixa no mercado internacional, então isso é um fator aí que deve refletir em uma menor pressão sobre os custos, pensando na alimentação concentrada, né? Agora, do lado dos insumos agrícolas, tais como os fertilizantes, os defensivos, a gente ainda vê um cenário de preços mais firmes aí nesse último trimestre, e aí o câmbio tem um peso bastante importante também na precificação desses insumos, né? Então, captação crescendo, preços provavelmente mais pressionados para baixo, e do lado dos custos de produção, uma boa notícia, o milho, o farelo de soja aí, num cenário mais fraco, pensando do lado do consumidor desses produtos. Certo, Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, Letícia, a oportunidade. Um abraço para você e para todos aqueles que nos assistem. Estamos à disposição. Estivemos aqui então com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, nos trazendo as informações sobre o pagamento para o mercado do leite nesse mês de setembro, que é referente então ao produto captado no mês de agosto. De acordo com ele, esse era um período em que a gente deveria ver uma média aí no Brasil, de uma forma geral, preços mais estáveis, mas foi o 6º mês consecutivo de alta nos preços. Então, essa média entre 18 estados brasileiros, que é realizada pela Scott Consultoria, resultou num aumento de 0,9%, com preço médio chegando então a cerca de R$ 2,05 por litro. Claro que cada bacia leiteira tem a sua particularidade, algumas com preços maiores, com bonificação, algumas com preços menores, né, com captação um pouquinho maior, destacando então o Rio Grande do Sul, que teve uma captação maior e isso acabou pressionando os preços, deixando então uma queda de cerca de 1% no comparativo com o pagamento anterior. Segundo o Rafael, agora para o mês de outubro, que vai ser o pagamento referente ao mês de setembro, o viés é de estabilidade e para novembro, com o aumento da captação nas principais bacias leiteiras do Centro-Oeste e do Sudeste, é possível que esses preços sofram então um viés de baixa. A gente segue acompanhando todo esse movimento e também nessa composição de preços a gente soma os custos de produção. Apesar de ainda estar em patamares altos, o milho e o farelo de soja, que são componentes na alimentação concentrada dos animais, cederam um pouco de preço, mas a gente tem, por outro lado, os fertilizantes e outros insumos que são utilizados nas pastagens, que seguem em patamares altos e influenciados pelo dólar. Então, precisa observar toda essa composição para a gente saber, então, como que fica a relação de troca, né, entre os custos de produção e o preço pago ao produtor. Nesse mês, a relação o custo de produção, segundo a Scott Consultoria, caiu cerca de 0,7%, então uma leve arrefecida, mas ainda assim custos apertando bastante para o setor leiteiro. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.